E a nossa alegria hoje é muito grande de acolher aqui, para conversar com a gente, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Dom Paulo, muito obrigado por acolher o nosso convite, participar com a gente aqui, conversar com o povo que está nos acompanhando em casa. O senhor está há uns 4 meses de bispo, de arcebispo em Recife, e Olinda e Recife. E quais são as suas primeiras impressões desse seu início de ministério aqui? Muito obrigado, Padre João, pelo convite de estar aqui com você, também poder conversar com o público que o segue. É uma alegria muito grande. De fato, eu estou há 3 meses e meio, mais ou menos, aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife. Embora já tenha morado aqui em Recife há vários anos, morei aqui entre 87 e 89, como seminarista no período da formação. Mas o mundo mudou muito de lá para cá. Então, eu creio que a primeira grande impressão é essa mudança vertiginosa numa velocidade estonteante que a gente constata no tempo da tecnologia, no tempo da informática. Parece que os minutos correm mais rápido. E temos a sensação de que tudo está num processo muito ágil, que a gente sempre está correndo atrás, a gente nunca dá conta de se antecipar aos fenômenos e aos desafios à evangelização. Então, talvez seja essa uma primeira sensação. Depois, a grandiosidade da arquidiocese. São 19 municípios e Fernando de Noronha, portanto, digamos 20 municípios, 3.984.000 habitantes, com uma presença bastante significativa também de evangélicos e de pessoas que hoje não mais professam alguma fé. Pessoas que se declaram sem religião ou ao menos desigrejados, como tem se falado. Então, são pessoas que, embora tenham uma relação com Deus, não participam efetivamente de uma instituição, de uma comunidade eclesial. É outro grande desafio para a evangelização. Então, eu estou praticamente concluindo o ano tendo visitado 54 paróquias das 152 que compõem a Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, temos feito muitas visitas, temos entrado em contato com os párocos, os padres que não são párocos, vigários paroquiais, administradores. Tenho recebido visitas e também visitado as congregações religiosas masculinas e femininas, e tenho encontrado muitas instituições da sociedade civil, quer vinculadas à igreja, quer outras instituições que querem ter um contato com o arcebispo, querem se apresentar. Então, muitos contatos com políticos, pessoas que participam da sociedade civil de Pernambuco, da imprensa, então, de várias organizações e várias instituições. Então, tem sido um grande momento de aprendizado, um grande momento de escuta. Eu creio que a palavra do Papa, nessa preparação para o processo sinodal, a primeira etapa já tendo acontecido, a grande palavra do Papa é escuta. Escuta e contemplação. Aquilo que nós aprendíamos nos velhos tempos do Instituto de Teologia do Recife. Contemplar, escutar, observar, anotar. Eu tenho feito muito isso, na verdade. E nesse breve período que o senhor está se iniciando, já visitando boa parte das paróquias, né, tem encontrado muitos desafios, não é? Muita riqueza, com certeza o senhor tem percebido. Mas quais são os grandes desafios da ação pastoral aqui na Arquidiocese? De fato, eu tenho encontrado muitas coisas bonitas. Padres, religiosos, religiosas, extremamente doados, diáconos permanentes, extremamente integrados na pastoral e dedicados no seu ministério, leigos e leigas com atuação muito bonita. Mas há também grandes desafios de ordem socioeconômica, político, etc., do macro contexto. E aqui temos que falar do processo de pauperização, do processo de empobrecimento, das desigualdades sociais que
infelizmente, são muito fortes aqui na nossa arquidiocese. Quando a gente toma os índices econômicos frios, se você pega a renda per capita de um município como Ipojuca, o Cabo de Santo Agostinho ou Goiânia, que não faz parte da nossa arquidiocese, mas está aqui na grande metrópole, são índices altíssimos de índice de desenvolvimento econômico, de renda per capita, de PIB per capita. Porém, quando a gente passa a falar de IDH e do índice Gini, do índice de desigualdade social, aí de fato as coisas são gritantes. Recentemente eu fiz 2 experiências muito bonitas por um lado e muito dolorosas por outro. Eu visitei, por exemplo, as palafitas ali por trás do shopping Rio Mar, favela do Bode, aquelas palafitas. Primeiro, a degradação ambiental, os dejetos que caem diretamente no rio, mas, sobretudo, perceber como é que filhos e filhas de Deus podem viver naquelas condições tão desumanas. E no Dia do Pobre, domingo passado, eu visitei o lixão de Olinda. Em Olinda tem o aterro sanitário, mas por trás do aterro sanitário há também um grande ambiente de lixão. E muitas famílias vivem no lixão, comem do lixão. Entramos em várias casas, praticamente ao meio-dia, não havia absolutamente nada no fogo. Tudo apagado. Não havia menor esperança de se cozinhar uma batata para dar de comer às crianças que lá estavam chorando de fome. Então, são estas realidades de desigualdades sociais que clamam muito profundamente. Então, a nossa arquidiocese, apesar de muito rica do ponto de vista socioeconômico, é infelizmente muito desigual. Então, a luta contra a desigualdade social deveria ser algo marcante, tanto em nós, como membros de Igreja Católica e das várias igrejas, mas também dos poderes públicos, das administrações, dos poderes legislativos, enfim, representantes. Talvez aqui esteja um dos grandes desafios que dizem respeito à vida concreta mesma das populações. Depois, do ponto de vista pastoral e missionário, acho que houve um certo esfriamento. É preciso haver um certo despertar missionário nas várias paróquias, nas várias comunidades eclesiais. É necessário redescobrirmos a força da missão. A vida religiosa, por exemplo, é muito importante, sobretudo as congregações que têm caráter eminentemente missionário, redescobrir essa força da missionariedade. Depois, redescobrir que as paróquias, de fato, são rede de comunidades. Ficamos muito encastelados em determinados ambientes e há áreas imensas da paróquia que não são atingidas. Nós não conseguimos chegar, os leigos não conseguem chegar e, de fato, há uma massa enorme que não é evangelizada. Eu diria retomarmos o caminho da formação e o caminho da criação de pequenas comunidades eclesiais. Acho que aqui está o segredo. Na verdade, que é um sonho antigo de Dom Helder, é o que as diretrizes da CNBB dizem todos os dias, comunidades eclesiais missionárias. O caminho está em pequenos grupos, pequenas comunidades que atuam, sejam nos ambientes. O grande desafio, por exemplo, dos edifícios, dos condomínios, que a gente não consegue quase transpor as barreiras arquitetônicas. Como evangelizar os condomínios? Não é simples e nem temos receita de bolo para isso. Mas são desafios gigantescos nessa linha da missionariedade e da evangelização explícita. Voltarmos ao anúncio do querigma. O querigma é fundamental, porque não podemos supor que as pessoas foram ou são evangelizadas. Talvez tenham tido um verniz de evangelização, mas praticamente todas precisam retomar esse caminho do anúncio querigmático, do primeiro anúncio do Evangelho. Nós estamos conversando com Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, também na presidência da CNBB, um dos vice-presidentes. O Dom Paulo, desde que o senhor chegou aqui, o senhor manifestou nas muitas entrevistas e também na sua fala ao povo sobre
a necessidade da formação. Isso é, o senhor daria uma contribuição especial como arcebispo nessa área da formação dos agentes de pastoral, do clero, dos padres, dos diáconos, das lideranças da igreja. Depois desses 5 meses, 4 meses, ainda continua firme essa ideia de focar na formação? Com certeza, com certeza. Estamos iniciando um processo agora para o início de janeiro, na linha do nosso seminário de Olinda. Então, estamos montando um novo grupo de formadores. Agradecemos imensamente a contribuição que foi dada ao longo destes anos todos, mas a gente sente que, a partir das grandes intuições eclesiológicas do Papa Francisco, da Evangelii Gaudium, desse processo sinodal que está acontecendo, é preciso retomarmos o processo formativo dos presbíteros com alguns elementos que talvez tenham ficado um pouquinho esquecidos. Não é culpa de quem está aqui ou acolá, mas é culpa de todos nós que, de certo modo, negligenciamos alguns elementos que precisam ser cotidianamente recordados. Então, a dimensão da escuta, a dimensão da sinodalidade, a dimensão do respeito às instâncias de comunhão, para não acontecer, infelizmente, não acontecer como pode acontecer em algum canto do Brasil, do mundo, de padres novos saírem dos seminários, mas que não respeitam as instâncias. Por exemplo, coisa tão simples, conselho administrativo, conselho para assuntos econômicos, que é algo obrigatório, inclusive, do Código de Direito Canônico. Escutar o Conselho Pastoral Paroquial, o CPP. É uma coisa tão simples e tão elementar. Escutar as lideranças laicais, construir de fato um caminho marcado pelo diálogo, pela escuta, pela comunhão. Às vezes você pode dar um passo adiante, mas precisa respeitar o tempo da comunidade. Então, respeitar também aquilo que as comunidades pensam, sonham, desejam, propõem. Isso tem muito a ver com a formação da nova mentalidade dos presbíteros. Então, formar presbíteros para a eclesiologia da Evangelii Gaudium, formar presbíteros para a eclesiologia do documento de Aparecida. São 2 elementos fundamentais. Um outro elemento que eu acho que tem sido muito esquecido, e não somente aqui, o Papa inclusive acabou de pedir nessa primeira rodada do Sínodo em Roma, é a redescoberta da doutrina social da Igreja. Fiquei sabendo que, inclusive, o compêndio de doutrina social da Igreja passará por uma reformulação, por uma nova edição, exatamente para ajudar os fiéis católicos do mundo todo a conhecerem. Há uma grande ignorância, um grande desconhecimento da doutrina social da Igreja. Então, retomarmos um pouquinho da Rerum Novarum de Leão XIII até a Fratelli Tutti do Papa Francisco, conhecermos esse patrimônio tão importante que é a doutrina social da Igreja. E eu creio que Bíblia, recolocar a Bíblia nas mãos das nossas comunidades eclesiais. Não somente o estudo bíblico, a Evangelii Gaudium e também o documento do Papa Bento XVI, que escreveu um documento sobre a Bíblia no tempo do Sínodo sobre a Bíblia. O Papa Bento diz: a palavra de Deus, não necessariamente a Bíblia somente, a palavra de Deus deve ser elemento de estudo, portanto de formação, deve ser elemento de oração, base da espiritualidade cristã, e deve ser elemento de missionariedade. Então, retomar a palavra de Deus como estudo, oração e missão. Talvez aqui esteja um grande caminho, porque, como você bem sabe, ao longo da sua trajetória sempre trabalhou também com formação bíblica. A formação bíblica, a Bíblia na mão, a palavra de Deus na vida e no meio das comunidades é elemento fundamental para que surjam muitas comunidades eclesiais novas. E comunidades eclesiais que se articulam em rede, em mistério de comunhão, tendo a Trindade Santíssima como elemento fundamental. E aí entra um elemento bonito, é um elemento belíssimo que é a religiosidade popular. Então, retomar esse caminho da religiosidade popular, mas misturado com
Jesus Cristo, com palavra de Deus, com missionariedade, com comunidades eclesiais solidárias, repensando inclusive a presença transformadora nesse mundo tão desigual. Chegamos ao século XXI com desafios socioeconômicos ainda gritantes e tristes. O Dom Paulo, o senhor também está hoje na CNBB, na direção, como uma das vice-presidências, e, portanto, tem uma visão assim do país inteiro, da igreja, e tem uma conexão importante com conferência com o Vaticano, com a Santa Sé, não é? Digamos que hoje os grandes problemas que afligem a todos, bom, nós temos muitos problemas na área metropolitana do Recife, né? Mas no mundo todo pesam hoje dois graves problemas: o problema da guerra ou da violência no geral, como solução para os conflitos, né? E o problema da degradação do ambiente, né, com as mudanças climáticas, que esse ano, se havia dúvida, foram-se embora por causa das ondas de calor, as tempestades, a seca, muita coisa ruim. E o Papa Francisco tem oferecido, em nome da Igreja, ao mundo, não somente aos católicos, né, caminhos, o caminho do cuidado com a casa comum, né, que é exatamente o que o senhor falou aí da doutrina social da Igreja, esses dois documentos, e o caminho da fraternidade. Somos uma única humanidade, precisamos nos cuidar, nos entender, né, caminhar, construir paz, né, pelo diálogo. Essas questões, com certeza, tocam a CNBB de alguma forma, e 2024 tem campanha de fraternidade, tem campanha de evangelização. Digamos que essa temática toda entra na programação da Igreja. Sem dúvida. Se eu puder acrescentar um terceiro elemento, eu diria assim: o Papa Francisco hoje é um dos estadistas que de fato tem falado ao mundo. É bonito perceber como a Igreja tem uma palavra a ser dita. A Igreja não pode ser confinada na sacristia. O Papa Francisco tem falado para o mundo inteiro, para além das fronteiras da Igreja Católica. E dá muita tristeza perceber que muitas vezes, dentro da nossa própria Igreja Católica, há críticas tão ferrenhas e até injustas ao nosso querido e amado Papa Francisco. Então é muito importante, primeiro, desenvolver um amor grande para com o Papa. Não existe Igreja Católica sem o Papa. Então, reconhecer o Papa, qualquer Papa que seja, o Papa, como ministério de unidade da Igreja. Acho que é um elemento fundamental. E reconhecer também a riqueza do ministério específico do Papa Francisco, não somente no âmbito interno da Igreja Católica, mas também como estadista, como chefe de Estado e como palavra autoritativa para o mundo inteiro. Então, se eu pudesse acrescentar um elemento, eu diria também o tema da migração. Isso está na Fratelli Tutti também de modo tão forte. Então, o Papa Francisco tem focado bastante, ultimamente, nesses dois elementos. Recentemente, ele disse uma frase que ficou bastante forte e ecoou no mundo todo. A guerra é sempre uma derrota. A guerra é sempre uma derrota. Todos saem derrotados de uma guerra. Todos saem derrotados de uma guerra. O conflito na Terra Santa ganhou proporções bastante fortes no mundo, na imprensa, mas hoje existem milhares de pequenos e grandes conflitos no mundo inteiro. O conflito na Terra Santa e o conflito na Ucrânia e Rússia talvez sejam os mais propalados pelas consequências macroeconômicas, geoespaciais, etc. Mas há inúmeras áreas de conflito pelo mundo todo. Então, a Fratelli Tutti e a campanha da fraternidade do próximo ano trará exatamente esse tema. Vós sois todos irmãos. Fraternidade exatamente fundamentada na Fratelli Tutti. Vós sois todos irmãos e irmãs, é o lema da campanha da fraternidade do próximo ano. Isso passa desde a relação interpessoal até as relações macroestruturais entre as nações. E aí se pode pensar exatamente na refazer os canais de participação na ONU, nas Nações Unidas, a relação de diálogo, a relação de poder entre os povos, repensar o Conselho de Segurança da ONU, tantas coisas em nível macroestrutural, mas isso também chega ao nível do diálogo dentro da nossa casa, o diálogo no ambiente de trabalho, o diálogo nas nossas comunidades eclesiais.
Então, vai desde o perdão e a reconciliação em nível interpessoal até as relações entre nações e países. O segundo elemento, como você bem colocou, é o elemento da degradação. O Papa não somente escreveu a Laudato Si, primeiro grande documento sobre... O Papa colocou exatamente a ecologia integral como elemento fundamental da doutrina social. E é algo absolutamente novo. E dizem os entendidos da temática, o Papa Francisco estava extremamente bem assessorado quando escreveu o capítulo 4º da Laudato Si. O capítulo 4º da Laudato Si é sobre ecologia integral. Pensar não somente as espécies de fauna, de flora que estão ameaçadas de extinção, mas pensar o ser humano nessa relação com a natureza, o ser humano na relação de produção, de consumo e do que faz também com o descarte, com o lixo que nós produzimos todos os dias. Mais recentemente, o Papa escreve a Laudate Deum, louvai a Deus. Ele retoma exatamente a grande problemática das crises climáticas. Como você bem disse, não precisa ser estudioso para dizer que, de fato, a coisa está aí à nossa porta. Este ano de 2023 foi muito marcado por catástrofes ambientais em várias partes do mundo. Aqui no Brasil mesmo, você supor que a Amazônia ou o estado do Amazonas possa ter seca e rios praticamente secos na Amazônia é uma coisa talvez inimaginável. Eu que sou do sertão da Paraíba, pensarmos, por exemplo, o Rio Grande do Sul com seca, o Rio Grande do Sul com áreas semidesérticas, é quase, para nós, praticamente é uma coisa inimaginável, quando a gente imaginava que somente no polígono das secas do Nordeste haveria seca dessa ordem. Então, o mundo está bastante revirado. E isso, obviamente, tem a ver com o modo como nós nos organizamos, como produzimos, as toneladas de lixo tóxico lançadas todos os dias, não somente a poluição dos gases, mas a poluição também sonora, a poluição dos mares. O plástico no mar hoje é um dos grandes dramas, especialmente em algumas partes da Ásia, da Oceania. Então, há muitas situações. O Papa Francisco tem nos pedido que a gente coligue estes elementos com a fé. A pergunta, então, é: o que isso tem a ver com a nossa fé cristã? O que isso tem a ver com a espiritualidade cristã? Quando a gente abre a Bíblia no livro do Gênesis, encontra aí a resposta. Deus criou tudo, viu que tudo era muito bom. E Deus nos fez para a harmonia das relações, para vivermos como irmãos e irmãs. Não somente entre nós, seres humanos, mas também com todo o criado, com toda a criação. É fundamental, então, desenvolvermos essa consciência da comunhão, da harmonia e do equilíbrio na relação com as pessoas, na relação de produção, de distribuição, de consumo e o que fazemos com o descarte. Mas também é fundamental pensarmos que isso tem a ver com a fé, isso tem a ver com a espiritualidade cristã, já que a base fundamental é um Deus criador que nos fez para a comunhão entre nós e com toda a criação. Dom Paulo, nós agradecemos o seu tempo, né, e a sua sabedoria aqui partilhada conosco, mas queríamos só pedir que já nesse final de ano nos colocasse aqui uma mensagem de final de ano para todos nós. Parece-nos que quando chega perto do Natal, de algum modo, todo o coração nosso, de algum modo, amolece. Mesmo os mais duros, mais resistentes, de algum modo, cria-se um clima favorável à escuta, à espiritualidade, à reconciliação, ao perdão. Eu diria, aproveite desse momento, que é um momento de reflexão, é um momento de parada. Não se deixe simplesmente levar por essa onda de consumo, mas viva o essencial do Natal. Que o menino Jesus, aquele que na manjedoura nos fala da sua simplicidade, da sua pequenez, o menino pobre, humilde e tão indefeso, seja de fato o grande símbolo de unidade, de comunhão, de perdão e de reconciliação. Bênçãos de Deus para você, para sua família, para sua comunidade. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você, João.